Muitas pessoas têm dificuldade de viver conflitos e muitas vezes elas acabam evitando situações que nem seriam conflitos, mas que na cabeça delas poderia ser. Se eu falar tal coisa para fulana, pode gerar um constrangimento, pode gerar um mal-estar, talvez ela fique chateada, talvez ela não goste. Então melhor não falar. Então ela tá com uma fantasia que se ela disser isso que ela entende que precisa ser dito, a outra pessoa não vai gostar, ou ela pode não gostar, e elas podem ter um conflito. Isto é, se eu disser o que eu preciso dizer e se eu fizer o que eu sei que tenho que fazer, isso vai ter consequências. Então é melhor não dizer. E a pessoa para a reflexão por aí, como se isso tivesse dado conta de todo o problema. Só que não, porque ela omitiu de si, ou ela negou uma segunda parte. Agora eu vou contar a história completa para você. Se eu disser o que eu tenho que dizer, se eu fizer o que eu tenho que fazer, vai ter consequências. Se eu não disser, vai ter ainda mais consequências. E essa é a parte que muitas vezes nós nos impedimos de pensar sobre. Quais são as consequências de não dizer? Quais são as consequências de eu me anular? Quais são as consequências de eu me acovardar e fugir para não ter que lidar com as consequências naturais de um posicionamento? Talvez, de fato, a outra pessoa não goste do que você falou e faz parte. Talvez você tenha que lidar com a ignorância de alguém que talvez vá ter uma reação desproporcional, exagerada. Que opção você tem? Que controle você tem sobre o outro? Entenda, sobre o outro, a gente sabe muito pouco, quase nada. Mas não é sobre ele, não é sobre ela, é sobre nós. É sobre você conseguir fazer o que precisa ser feito. Sempre que você faz isso, você sai fortalecido. E esse é um enorme exercício de autoestima. Ser leal ao que você pensa, ser leal aos teus valores e bancar isso. Afinal de contas, a alternativa é omitir-se, fugir, acovardar-se. E aí o preço é muito mais alto. Porque quando você se posiciona e banca, por mais que tenha um conflito, você sai fortalecido. Quando você foge, por mais que não tenha um conflito e que você tenha conseguido evitar aquela confusão, você sempre sai enfraquecido. Você sempre sai com a tua autoestima mais para baixo. Você sempre sai fragilizado e altamente propenso a, na próxima situação, fugir novamente. Mais uma vez colocar o rabinho entre as pernas e não enfrentar. Você acha que está tomando uma boa decisão, porque você omitiu de si mesmo as consequências de não dizer. E é isso que a gente faz, para não ter que lidar com coisas que a gente não quer lidar. Só que enquanto a gente não fizer isso, nada muda. Tudo permanece do mesmo jeito que está.